Olá pessoal, vamos falar um pouquinho aí da forma trigonométrica de um número complexo. Então vamos relembrar o módulo de um número complexo. O módulo a gente escrevia da seguinte, pelo ρ, né? Representava pelo ρ, pela letra grega. E ele era calculado pela seguinte forma: ρ ao quadrado era igual a quadrado mais b quadrado. O a sempre a parte real, o b sempre a parte imaginária. Então, suponha que a gente tem esse número complexo aqui, ó, menos raiz de 3 mais 3i. Vamos calcular o módulo dele. Primeira coisa, quem é meu a? A parte real desse número. Menos raiz de 3, a parte que tá sem o i, né? E a parte imaginária, o b, a parte que tem o i, que é o 3. Somente o 3, tá? O i não precisa. Vou calcular o módulo, ó. Ρ ao quadrado igual a quadrado mais b quadrado. Então, vamos lá. Ρ ao quadrado vai ser quem? A é menos raiz de 3, então, menos raiz de 3 ao quadrado, mais o b, que é 3 ao quadrado. Raiz, quando eu elevo ao quadrado, sempre entre parênteses. Como que eu calculo isso aqui? Quando eu elevo uma raiz ao quadrado, a raiz e a potência, elas se anulam. Sobra só quem tá lá dentro. E como eu tenho um sinal de menos aqui, lembra que quando eu faço menos com menos, vai dar positivo. Então, vai me sobrar somente o 3 que tá lá dentro. Mais 3 ao quadrado, 9. Então, quem é o ρ ao quadrado aqui, ó? 3 mais 9 dá 12. Isso aqui vai ser quem? O quadrado vai para lá com raiz. Raiz de 12. Raiz de 12 é exata? Não, mas o 12 eu consigo fatorar, não é? Por 2 vai dar 6, por 2 vai dar 3, o 3 é primo, só divide por 3 para dar 1. O 2 forma grupo, sai da raiz, o 3 fica sozinho. Então, fatorado, isso é 2 raiz de 3. Meu módulo é 2 raiz de 3. Lembra aquilo que eu sempre falo. Não quer dizer que a raiz de 12 esteja errada. Ela está incompleta, tá? Para mim o meu exercício está completo, eu tenho que fatorar o 12. Então, módulo desse número complexo, 2 raiz de 3, ok? Aí a gente viu também o argumento, que a gente chamava de θ, que também é uma letra grega, tá? O que ele era o argumento? Ele era o ângulo que formava, que o número complexo no plano de Argand de Gauss formava com o eixo x. E ele era dado, a gente calculava primeiro a tangente do número, né? Para depois tentar descobrir quem era esse ângulo. A tangente era b sobre a. Então, vamos pegar esse mesmo número aí, menos raiz de 3 mais 3i, para a gente descobrir quem é, tentar descobrir quem é ele. Então, vamos lá, tentar calcular a tangente, b sobre a. Meu b vale 3, meu a, raiz de 3. Então, vamos lá, b, 3 sobre o a, que é menos raiz de 3. O que acontecia quando eu tenho a raiz na parte de baixo? A gente precisava racionalizar um número, não é? Como é que a gente fazia isso? Multiplicava por quem estava me atrapalhando, que era a própria raiz de 3. Beleza. Então, ficava como? Aqui, ó, mais com menos vai dar menos, né? O menos a gente jogava para cima. 3 vezes raiz de 3, quem tá fora com quem tá dentro não pode mexer. Então, copia, 3 raiz de 3. Agora, raiz com raiz pode multiplicar. Então, 3 vezes 3, raiz de 9. E raiz de 9, ela é exata. Então, em cima eu não mexo, mas raiz de 9 é 3. E isso aqui, ó, 3 com 3 vai embora, me sobra só menos raiz de 3. E esse menos raiz de 3, sabendo que a tangente é menos raiz de 3, eu consigo descobrir quem é esse θ, olhando naquela nossa bela e formosa tabelinha. Lembra que a gente usava desde o ano passado? Eu olhava o quê? Tangente negativa. Em que quadrante eu estou? Ó, tangente negativa. Segundo ou quarto.
Beleza. Tangente igual a raiz de 3. Eu tenho um ângulo π sobre 3, ok? Esse meu arco, ele está em qual quadrante? Esse meu número complexo. Basta eu saber em que quadrante ele tá, ó. O que acontece? O meu A é negativo, mas o meu B é positivo. Ou seja, o A é a parte real, se a gente pensar. Olha só, esse é o eixo real e esse é o eixo imaginário, pra gente saber em que quadrante ele tá, ok? O A é negativo, o A que é o real é negativo, o negativo é desse lado aqui, ok? Então, ele tá aqui, ó, no eixo real, ele tá aqui. E o B é positivo, então, no B, ele tá aqui, ó. Ou seja, ele tá entre esse lado aqui e esse aqui, ele tá nesse quadrante. Esse quadrante é o segundo. Então, eu sei que ele tá no segundo quadrante. Isso eu já sei. Tá aqui, ó, minha tangente negativa tá no segundo quadrante, então eu já descartei o quarto quadrante. Tangente raiz de 3, tá aqui. Ele é um ângulo π sobre 3, ou 60 graus. Então, eu vou lá no 60 graus, na minha circunferência, que é a linha azul, e vou procurar no segundo quadrante quem é 60 graus. A linha azul também. É o 120. Ah, 120 ou em radianos, 2π sobre 3, tá? Então, essa é a minha resposta. Eu já sei quem é meu argumento, então. Meu θ é 60 graus, porque ele tá no segundo quadrante, ou 2π sobre 3 radianos, tá? Eu posso dar a resposta em graus ou em radianos. Depende do que o exercício me pede, certo? Depois que eu achei o módulo e o argumento, eu posso escrever o meu ângulo na forma trigonométrica. Qual é a forma trigonométrica? Ele é sempre dado dessa forma aqui, ó. Z igual ao ρ, que é o módulo, entre parênteses, cosseno do θ mais I seno de θ. Então, vamos pegar esse exemplo aí. Nesse exemplo que a gente fez, o meu ρ tinha dado 2 raiz de 3. E meu θ deu 60 graus ou 2π sobre 3 radianos. Tá? Eu posso escrever das duas formas. Então, vamos lá. Meu Z vai ser meu ρ, que deu 2 raiz de 3 vezes, entre parênteses, cosseno de... Desculpa, é 120, né? Não é 60, ele tá no segundo quadrante. 120 mais I vezes seno de 120, certo? Na forma de graus. Ou na forma de radiano, também o ρ, que é 2 raiz de 3, cosseno de 2π sobre 3, mais I vezes o seno de 2π sobre 3. Essas duas são as formas trigonométricas. Assim, usando o grau, que é 120, e assim, usando radiano, que é o 2π sobre 3. Ok? Fazendo outro exemplo. Olha aqui. Suponha agora que eu tenho o menos 1, menos I para fazer. Vou fazer todo o processo agora, tá? Desde o módulo, o argumento e assim vai, tá? Então, aqui, quem é meu A? Menos 1. Meu B, quem tá junto com o I aqui, ó? Também é o menos 1, certo? Começamos achando o módulo. Módulo ao quadrado é igual a A quadrado mais B quadrado. Então, vamos lá. O A é menos 1 ao quadrado, entre parênteses porque é negativo, mais o B, que é menos 1 também ao quadrado, entre parênteses porque é negativo. Menos 1 ao quadrado, menos 1 vezes menos 1, 1, mais. Menos 1 ao quadrado, menos 1 vezes menos 1, 1. Agora eu somo. 1 mais 1 vai dar
2. O quadrado vai para lá como raiz. Raiz de 2 não tem o que fazer, não tem raiz exata, não dá para fatorar, então vai ficar dessa forma aqui, raiz de 2, tá? Agora eu vou achar o argumento, vou para tangente de θ. Tangente é B sobre A, então meu B lá em cima, menos 1, meu A também, menos 1, certo? Então, na divisão, menos com menos, mais 1 dividido por 1, 1. Então, minha tangente deu 1. Eu quero saber quem é esse ângulo. Que quadrante eu tô aqui, ó? Vamos imaginar. Eixo real, eixo imaginário. O que tá acontecendo? O meu A é negativo, tá? Então, eu tô aqui, ó. A parte negativa real tá aqui, ó, do lado esquerdo. O meu B também é negativo, meu B é imaginário, ó. Então, a parte negativa é para baixo aqui, ó. Eu tô nesse quadrante aqui. Que quadrante é esse? Terceiro quadrante. Então, eu sei que eu tô no terceiro quadrante e minha tangente deu 1. Vamos pegar a nossa bela circunferência. Tangente, ó, ela é positiva no primeiro e no terceiro. Eu já sei que eu tô no terceiro. E o valor dela, ó, tangente igual a 1. Então, ó, eu já sei que é algo relacionado ao 45 e ao π sobre 4. Então, vamos lá. 45 π sobre 4 é a linha vermelha. Eu vou lá no terceiro quadrante ver quem é relacionado a ele, ó. No terceiro quadrante é o 225 ou em radianos 5π sobre 4. Então, o meu argumento é esse, tá? É o 225 graus ou o 5π sobre 4 radiano. Essa é a resposta do meu argumento, ok? Agora, eu quero a forma trigonométrica. Eu já tenho o módulo e já tenho o argumento. Então, qual é a fórmula trigonométrica? Rho vezes cosseno de θ mais I vezes seno de θ. Vou substituir. O Rho tinha dado raiz de 2 vezes cosseno em graus, ó, 225, mais I vezes seno de 225, tá? Ou, se eu quiser escrever em radianos, E igual módulo raiz de 2 vezes cosseno em radianos, 5π sobre 4, mais I vezes o seno de 5π sobre 4. Ok? Espero que tenham entendido. Até mais!